Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. O nosso texto para a reflexão de hoje está em Lucas 10, capítulo 10, verso 29. E o texto nos diz o seguinte: Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Esse texto aqui conta a história do bom samaritano. Um dia se aproximou de Jesus um homem, um certo homem, e esse homem ele era intérprete da lei. E ele perguntou para Jesus o que ele faria para herdar a vida eterna. E Jesus perguntou para ele como ele interpretava a lei, o que a lei dizia. E ele falou para Jesus que tinha que amar o Senhor Deus, né? De todo o coração, de toda a alma, né? Com todas as suas forças, né? E com todo o entendimento. E ele falou bem assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus falou bem assim: falaste corretamente, né? Segue esses mandamentos e viverá. E o homem, querendo justificar, ele pergunta: mas quem é o meu próximo? Então Jesus conta uma história. Jesus conta a história de um homem, um certo homem, que estava indo de Jerusalém para Jericó. Só que no caminho, esse homem ele é assaltado. Os ladrões roubaram tudo que ele tinha e deixaram esse homem semi-morto. E a história diz que veio então um sacerdote, e o sacerdote então vê aquele homem ferido e ele passa de longe, vai embora sem ali prestar socorro àquele homem. Mas a história também diz que veio um levita, e esse levita também vê aquele homem e não ajuda aquele homem, vai embora. Mas veio então um samaritano. Os judeus não gostavam do samaritano, mas esse samaritano veio e quando ele viu aquele homem, ele desceu do seu animal, pegou ali óleo, né, pegou vinho e prensou ali sobre os ferimentos daquele homem, colocou aquele homem no seu animal e levou até uma hospedaria. E no dia seguinte ele falou com o dono da hospedaria: Olha, eu irei fazer uma viagem e eu irei voltar. Se esse homem gastar mais do que eu deixei aqui com você, quando eu vier nós acertamos. E Jesus perguntou, né, qual foi o próximo? E o intérprete da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para aquele homem. Você compreende aqui que quem é o nosso próximo? É todo aquele que está necessitado de um socorro, de uma ajuda. E eu e você, nós temos esse compromisso de ajudar essas pessoas que estão necessitadas, que estão precisando de uma ajuda. Você percebe que o Senhor Jesus, ele sempre tratava nesse assunto, como por exemplo, se eu for com você no livro de Mateus, do capítulo 25, do 34 ao 40, veja só o que o Senhor Jesus fala. Mateus capítulo 25, 34 ao 40, nos diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes disse: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste.
Você percebe aqui que Jesus está se comparando, aqui está falando sobre a vinda do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus aqui está se comparando às pessoas necessitadas, pessoas que estão precisando de ajuda. E se nós ajudarmos essas pessoas que estão necessitadas, precisando de ajuda, nós faremos ao Mestre, o Mestre está se comparando a essas pessoas. Você percebe isso? Sabe o que é interessante? O que nós fazemos de bom, quando nós ajudamos as pessoas necessitadas, isso sempre tem volta. Nós colhemos coisas boas. Mas tem um texto aqui na Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 4, e o verso 17, que diz assim: Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Se você vê alguém necessitado, que precisa de ajuda, e você não ajuda, você está pecando. Se você sabe que tem que fazer o bem e você não faz, você está pecando. Tem uma história bastante conhecida e eu gostaria de compartilhar essa história com você. Talvez você já conheça ela. Diz que um jovem estava fazendo faculdade para medicina. E esse jovem, ele aproveitava alguns momentos para vender livros, para poder ajudar a pagar a sua faculdade. E ele chegou numa cidade pequena. E ele saiu de porta em porta, oferecendo os seus livros. Mas ele já estava cansado, estava com fome. E aí ele chegou numa casa e bateu. Bateu na porta e saiu uma moça muito bonita para poder recebê-lo. E até então ele oferece os livros, ele estava com muita fome. E sem ele pedir, envergonhado, a moça veio com um copo de leite e alguns biscoitos. Ali ele bebeu aquele leite, comeu aqueles biscoitos, matou um pouco ali da sua fome. Muito agradecido, ele foi embora. Mas a história diz que depois de alguns anos, ele já formado como médico, ele recebeu no hospital que ele trabalhava uma paciente. E quando ele foi ver o laudo da paciente, ele viu lá a cidade de onde era aquela paciente. E ele lembrou de uma moça, então, que lhe tinha dado aquele copo de leite, aqueles biscoitos. E, para sua surpresa, ele descobriu que era aquela moça. E com todo empenho, ele cuidou daquela moça, ele tratou dela. E a moça ficou boa. Só que a moça não tinha condições de pagar a conta do hospital. Era um valor muito alto. E ele, sabendo disso, ele escreveu um bilhetezinho ali naqueles valores que tinham ali para ela poder pagar aquela conta. E ele colocou no bilhetezinho. A conta foi paga há muitos anos atrás, com um copo de leite e alguns biscoitos. Aquela moça, quando ela viu aquele bilhetezinho, ela se emocionou. Você percebe? Tudo que nós fazemos de bom, ele tem volta. O Senhor Jesus lá está dizendo, né, quando ele voltar, se nós formos bondosos, nós ajudarmos as pessoas que não estão necessitadas, nós estaremos fazendo a Ele. Que Deus possa abençoar você e que possamos suprir a necessidade daqueles que estão realmente necessitados. Vamos curvar nossa fonte, vamos falar com Deus. Amado Senhor Deus, bondoso Pai, obrigado por esse momento. Nos ajude, Senhor, a cada dia a ver a necessidade do nosso próximo e possamos ajudar essas pessoas. Fica conosco nesse dia, nos guarda, nos livre de todo mal. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.